Olá, alunos do nono ano. Vamos fazer uma revisão com o conteúdo do oitavo ano. Com apenas um exercício, eu vou retomar e fazer uma revisão de 80% dos conteúdos mais importantes do oitavo ano que estão te travando para você avançar no nono ano, ok? Então, com um exercício, eu vou revendo passo a passo todos os conceitos importantes do oitavo ano. Vamos lá? Vamos estudar? Eu sou a professora Sandra Celeste. Vamos começar a aula com uma expressão numérica cheia de propriedades a serem aplicadas, e esse exercício a gente precisa calcular o valor desta expressão. Tá apavorado, desesperado, acha que não vai dar conta fazer? Calma, é só algumas propriedades, são só algumas propriedades que você tem que rever. O oitavo ano não foi fácil, nós estamos num ano de pandemia, vocês tiveram que se adaptar com aulas virtuais e talvez não tenham assimilado de maneira importante, de maneira adequada e suficiente para avançar no nono ano. Mas isso vai ser resolvido nessa aula, tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos lá? Olha só, gente, aqui está a expressão que nós temos que calcular. Primeira coisa, gente, vamos observar um termo de cada vez, e em cada termo eu vou aproveitar e fazer uma revisão do conceito que é necessário, tá bom? Nós temos aqui uma fração com expoente negativo, então temos dois complicadores aqui, além de ser fração com potência, ainda tem esse negativo. Mas vamos lá, gente, vamos lembrar, olha, toda vez que eu tenho uma potência com expoente negativo, para eu operar, me facilita muito se eu deixar o expoente positivo. Como que eu faço isso? Simplesmente invertendo a base. Então, a elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Vou pegar alguns exemplos com números aqui. Por exemplo, a base é 2, o expoente é menos 3. Vou inverter a base. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Vou trocar o sinal, se é negativo, vai ficar positivo. A mesma coisa aqui, gente, 3 elevado a menos 2. Inverto a base, inverso de 3 é 1 sobre 3. Ao invés de menos 2, agora vai ser mais 2. Então, este valor e este valor têm o mesmo resultado. E se for fração com expoente negativo? Mesma coisa, gente, vou inverter, ó, numerador vira denominador, denominador vira numerador, e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Vamos transportar isso agora para o exercício? Então, olha só, uma fração com expoente negativo. Primeira coisa, para eu trocar o sinal do expoente para positivo, o que eu faço? Inverto a fração. O inverso de 1 sobre 6 é 6 sobre 1. Agora, aplica a potência, ó. Todo número elevado a 3 é ele, vezes ele, ou seja, 3 fatores 3. 6. 6 vezes 6 vezes 6 igual a 216. Então, tudo isso daqui eu posso substituir por 216. Outro termo agora, olha, temos uma dízima periódica simples. O que acontece com uma dízima periódica simples? Eu não posso fazer uma operação com um número que não é exato. Aqui nós temos uma dízima que, da forma que está, a parte decimal é infinita. Então, é conveniente que eu troque isso daqui por uma fração que apresenta o valor exato. Essa fração é a geratriz desta dízima. Lembram como faz isso? Então, olha só, eu atribuí aqui um código para esse valor desconhecido que vai substituir esta dízima por uma fração. A gente sabe que quando eu tenho uma igualdade, ou seja, uma equação, se eu multiplicar o primeiro membro e o segundo mesmo pelo mesmo valor, eu não altero esta igualdade. Então, dizer que isso é igual a x é a mesma coisa que dizer que isso 10 vezes é a mesma coisa que 10 vezes o x. Quanto que dá esse resultado? Se eu subtrair o de baixo pelo de cima, porque é maior, para não dar negativo, tá, gente? Então, se eu fizer 6,666 menos 0,666 e fizer do outro membro, do segundo membro, 10x menos x, o que vai acontecer?
Isso menos isso dá 6. Ó, a parte decimal fica 0. Agora, 6 menos 0 dá 6. E 10x menos 1x, quanto que é? 9x. Eu quero achar o valor de x, então eu isolo x. Passo 9 dividindo, vai dar 6 sobre 9. Obviamente, é interessante que eu já simplifique, ao invés de deixar isso pelo final da conta, tá? Então, o que é simplificar? É transformar uma fração em uma fração irredutível. 6 e 9 são divisíveis por 3, então ambos divididos por 3, o que dá? 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, este termo aqui, eu simplesmente posso substituir por 2 sobre 3, que eu não estou alterando o resultado. Só uma dica aqui, tá, gente? Eu tenho uma dízima só para vocês lembrarem. Esse critério aqui, essa técnica, só vale quando eu tiver um algarismo aqui no período, tá? Então, por exemplo, se for 0,111, é 1 sobre 9. 0,222, 2 sobre 9. Perceberam o padrão aqui? É um número sobre 9. Só que isso só vale quando eu tiver um algarismo só, tá, gente? Desde o 1 até o 8, tá? O 9 não vale porque 9 sobre 9, essa regra não daria certo. 9 dividido por 9 dá 1. Então, 0,666 é a mesma coisa que 6 sobre 9, que simplificado dá 2 sobre 3. Tá. Outra parte agora da conta, gente. 5 sobre 7 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. 3 sobre 0 é 1. 2 sobre 0 é 1. Todo número elevado a 0 é 1, independente se esse número é positivo ou negativo. Então, tudo isso daqui, ó, eu posso substituir por 1, que eu não altero o resultado, certo? O último termo a ser calculado aqui na primeira etapa. Eu tenho dois complicadores aqui. Além de ser fração, eu tenho uma dízima aqui. Mas, olha, a dízima a gente já viu lá. Apesar de não ter o zero aqui, mas a técnica é a mesma, gente. Olha, eu tenho um número, igualei a x. Multipliquei isto por 10, deu 13,333. Por que 10, gente? Porque eu quero manter a mesma parte decimal para poder subtrair aqui e anular, tá? Se eu multiplicar por qualquer outro número que não seja 10, a parte decimal não vai ficar igual. E eu não vou atingir o meu objetivo, que é eliminar a parte decimal. Então, ó, retomando aqui, ó, 10x menos 1x, 9x. 13 menos 1, 12. Isolei o x, passei o 9 dividindo, simplifiquei. 12 sobre 9 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Só que eu não terminei, tá vendo, gente? Tudo isso daqui é só transformar isso numa fração. Só que agora eu tenho uma fração e aqui embaixo virou uma fração. O que a gente faz quando a gente tem fração numa fração? A gente conserva o numerador e multiplica pelo inverso do segundo. Então, 4 sobre 12 dividido por 8 terços, dividido, gente, a fração aqui é a mesma coisa que dividir, tá? Isso dividido por isso. Então, nesse exemplo aqui, ó, na multiplicação, agora que eu já inverti, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Lembrando que na multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, olha, como que vai ficar esse termo aqui? 1 sobre 1,33. No lugar de 1,33, eu coloquei 4 sobre 3. 1 vezes 3 quartos, porque 3 quartos conserva a primeira e multiplica pelo inverso do segundo. 1 vezes 3 quartos é o próprio 3 quartos. 1 é elemento neutro, 1 multiplicado por qualquer termo é o próprio termo. Até esqueceu o que a gente estava falando? Qual que era o enunciado do exercício? Calma, vou colocar ele de novo, tá? Mas tem que estudar, gente, tem que estudar. Não dá para ficar parado só reclamando que não lembra o conteúdo do oitavo ano. Vamos voltar a estudar. Aqui tá. A expressão tá aqui, gente, bonitinha, original, da forma que estava no enunciado do exercício. Olha todos os cálculos que a gente fez, ó. Isso deu 216. Este fator deu 2 terços. Este fator deu 1. Este fator deu 4 terços. Então,
substituindo cada termo pelo seu valor correspondente. Olha como ficou mais simples agora, tá vendo? Só que agora eu tenho mais conta para fazer, ó. Quanto que é 216 vezes 2 terços? 216 vezes 2 terços é 216 vezes 2, tudo sobre 3. Mantém o denominador. Fazendo essa conta, ó, quando dá 432 dividido por 3, dividindo de cima pelo de baixo, dá exatamente 144. E esta conta aqui, ó, 1 menos 3 quartos, mínimo múltiplo comum é 4, iguala os denominadores, encontra a fração equivalente, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Depois, efetua a operação no numerador e conserva o denominador. 4 menos 3, 1 sobre 4. Então, o que aconteceu, gente? Isso daqui deu 1 sobre 4, certo? Agora, vamos continuar, ó. Raiz quadrada de 144 é 12, né, gente? Porque 12 vezes 12 é 144. Raiz quadrada de um número, o resultado, quem que é? É aquele número que, elevado ao quadrado, dá o valor do radicando, tá? Agora, esta continha aqui, ó. 12 mais 1 sobre 2. Opa, de onde que surgiu esse 1 sobre 2? Raiz quadrada, gente. Raiz quadrada de 1 sobre 4 é 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Esta conta tá aqui, ó. 12 mais 1 sobre 2. Mínimo múltiplo comum, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí vai dar 25 sobre 2. Entenderam, gente? Aí essa conta aqui, tá? Eu vou substituir por 25 sobre 2 elevado a menos meio. Opa, peraí, ficou uma coisinha aqui, gente. E esse menos meio aqui, hein? Como que eu faço para calcular uma potência que, além de ser negativo, é fração? Negativo nós já vimos, seria só inverter o resultado. Agora, quando é fração? Quando eu tenho uma raiz, uma potência, com expoente fracionário, eu transformo em raiz. O numerador fica expoente e o denominador vira o índice, ou seja, o de cima fica aqui dentro como expoente e o de baixo fica aqui fora como índice. Por exemplo, ó, x elevado a 2 terços. A base continua x. Agora, o numerador é o expoente da base e o denominador é 3. O de cima vai ficar aqui dentro e o de baixo como índice. Então, transferindo isso daqui, ó, como que fica? Raiz quadrada de expoente dessa fração é 1. Não vou colocar porque 1 é elemento neutro da potenciação. E o denominador vira índice, ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 25, que é raiz de 2 sobre 5. Por quê? Raiz quadrada de 2 é um número irracional, não dá valor exato, então não quero fazer aproximação, vou deixar esse valor aqui. Esse índice aqui é desnecessário, tá, gente? Se ele ficar oculto, a gente entende que é raiz quadrada, tá? E raiz quadrada de 25 é 5. Então, olha, gente, toda essa conta aqui deu este resultado. Olha, que interessante, gente. A sugestão minha, façam de maneira organizada, ó. Deixe os cálculos aqui do lado, as contas aqui do outro lado, os cálculos que você já fez. Quanto mais organizado for seu cálculo, melhor você entende e você não se perde e não fica perguntando onde é que eu estava mesmo, onde que estava o enunciado do exercício, tá bom? Então, gente, olha, o resultado dessa expressão é 2/5. Esta é a resposta, ela está prontinha, resumida, e nós fizemos todas as simplificações possíveis. E aí, gente, gostou? Dá um joinha aí, hein? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Então, aqui foi colocado vários conceitos, várias propriedades, que era tudo do 8º ano, que estava te enroscando, te travando, para continuar os ensinos, a aprendizagem de matemática do 9º ano, tá certo, gente? Por hoje é só. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer algumas sugestões, me acompanhem no Instagram, no Facebook, ou pode até ser por e-mail. Aqui estão meus contatos, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Até mais!